E se todas as embarcações desaparecidas estiverem vivas no fundo do oceano, uma nova dimensão subaquática? Você já parou para pensar que talvez os navios desaparecidos não tenham simplesmente afundado? Que talvez aquelas embarcações dadas como perdidas em meio ao nevoeiro, à tempestade e à vastidão do oceano não tenham sido destruídas, mas transportadas? E se eu te dissesse que elas podem estar lá embaixo, vivas, presas em uma outra realidade? Imagina só: Titanic, Mary Celeste, USS, Cyclops, todos eles ainda inteiros, presos em algum tipo de dimensão paralela subaquática. Estranho? Bizarro? Impossível? Calma. Você ainda não ouviu tudo. Neste vídeo, a gente vai mergulhar, literalmente, em uma teoria tão insana que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre o fundo do mar, dimensões alternativas e os mistérios das embarcações desaparecidas. Aperta o colete salva-vidas e segura firme, porque o mergulho de hoje é profundo e sem volta. Existem mais de 3 milhões de naufrágios catalogados pelos oceanógrafos, mas o número real pode ser muito maior. São navios que saíram de portos tranquilos e desapareceram sem deixar um único pedaço de madeira boiando. Embarcações que sumiram com tripulação, carga e até registros. E o mais bizarro, em muitos casos, o tempo estava bom. A navegação era tranquila e, puf, desapareceram. Um exemplo clássico é o lendário Mary Celeste. Encontrado à deriva em 1872, o navio estava intacto, carga no lugar, pratos na mesa, tudo parecia normal. Exceto por um detalhe: ninguém a bordo. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nada. Como se a tripulação tivesse evaporado. Agora junta isso com casos como o USS Cyclops, um navio da Marinha dos EUA que sumiu em 1918 com 306 pessoas a bordo e nunca foi encontrado. Nem destroços, nem SOS, nem radar. E o que dizer do SS Waratah, conhecido como o Titanic da Austrália, que sumiu em 1909 com mais de 200 passageiros? Nunca foi achado. É como se o mar tivesse engolido esses navios. Mas e se não foi o mar? E se foi outra coisa? Agora se liga nisso. Físicos teóricos e estudiosos de anomalias espaciais já cogitaram a existência de fendas dimensionais, rachaduras entre realidades que podem ser acessadas em condições específicas. Alguns acreditam que esses portais estão ligados a locais magnéticos altamente instáveis, como o famoso Triângulo das Bermudas. Já ouviu falar, né? Essa região entre Miami, Porto Rico e Bermudas tem um histórico tão absurdo de desaparecimentos que virou sinônimo de teoria da conspiração. Aviões, navios, submarinos. Puf! E ninguém nunca consegue explicar o motivo. Mas e se, na real, ali fosse um ponto de entrada para outra dimensão? Agora imagina o seguinte: um navio entra numa dessas regiões instáveis, ocorre um pico de magnetismo incomum e a embarcação inteira é sugada por uma fenda dimensional, sendo transportada para uma outra camada da realidade. Algo que a ciência mal consegue compreender, onde o tempo e o espaço não funcionam como aqui. E dentro dessa realidade, essas embarcações permanecem preservadas, vivas, presas, em um loop contínuo, talvez até com seus tripulantes vagando em uma versão alternativa do oceano, onde não há horizonte, não há superfície, só escuridão e ecos. Agora vem a parte que mais arrepia: tem gente que jura ter tido contato com essas embarcações, ou, pelo menos, sinais de que elas ainda existem de alguma forma. Em 1990,
um grupo de mergulhadores nas Bahamas relatou ter captado sons metálicos estranhos vindos de uma região profunda e inexplorada. Eles descreveram os ruídos como rangidos de casco e vozes abafadas. Os equipamentos de gravação falharam, mas um dos mergulhadores contou que viu, por breves segundos, a silhueta de um navio antigo, intacto, com velas erguidas e sem nenhuma marca de ferrugem. Além disso, há relatos de radares captando sinais de navios em locais onde não existe tráfego. Uma equipe de pesquisadores russos, em 2003, registrou uma leitura subaquática a mais de 6.000 metros de profundidade. E os dados indicavam algo com o formato exato do Titanic. O problema? O Titanic está a apenas 3.800 metros. Então, o que era aquilo? Teóricos dizem que essas leituras fantasmas podem ser ecos de outra realidade que se sobrepõe à nossa em momentos específicos. Como se os dois mundos se cruzassem por segundos, permitindo que sensores captem sinais de lá. Um tipo de janela entre dimensões. E agora pensa, e se esses navios estão realmente lá, esperando vivos? Se essas embarcações realmente foram transportadas para outro plano de existência, como seria esse lugar? A teoria mais sinistra é a de que essa realidade seria um tipo de oceano eterno, sem litoral, sem superfície, onde tudo é escuridão e pressão constante. As embarcações flutuam à deriva, algumas semi-submersas, outras presas em loop temporal, onde o mesmo segundo se repete por toda a eternidade. Os tripulantes, talvez vivos, talvez presos em estados de consciência fragmentada, uma eternidade tentando entender o que aconteceu, talvez estejam vivendo o mesmo dia, a mesma tarefa, sem perceber que estão presos. Ou talvez tenham se transformado, mutado, adaptado ao ambiente, criando uma nova civilização esquecida nas profundezas de uma realidade paralela. É aí que a ficção encontra a física quântica e tudo se mistura. Universos paralelos, tempo não linear, camadas da realidade onde a vida pode se prolongar infinitamente. Uma prisão líquida entre o espaço e o tempo. E se esse lugar realmente existir, quem garante que um dia essas embarcações não vão simplesmente voltar? A gente conhece apenas 5% dos nossos oceanos. O restante? Mistério, silêncio, pressão, escuridão. A ideia de que navios inteiros desapareceram sem rastros já é estranha por si só. Mas pensar que eles continuam lá, em algum canto que a ciência ainda não conseguiu acessar, é simplesmente assustador. E se um dia encontrarmos uma forma de atravessar essa barreira? E se no fundo todos os desaparecidos estiverem esperando, vivos, presos e conscientes? Não dá para saber ao certo. Mas uma coisa é certa. O oceano ainda esconde mais perguntas do que respostas. E talvez as maiores histórias que ainda vamos ouvir estejam ecoando agora mesmo, lá do fundo, de outra dimensão. E aí, o que você acha dessa teoria maluca? Já tinha ouvido falar nisso? Você acredita em portais subaquáticos e dimensões paralelas? Comenta aqui embaixo a sua teoria mais absurda. E se curtir o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum mergulho no desconhecido. Até o próximo mistério, se a gente voltar.